Fala pessoal, mais um vídeo aqui no Coalizão Conservadora, aqui no Coalizão TV. Nós sempre estamos aí produzindo conteúdo para fazer o contraponto cultural à esquerda e também falar coisas importantes, trazer princípios importantes através das nossas análises do que acontece diariamente aqui no nosso país. Hoje vamos falar de uma treta que é do Igor e do Monark, e a partir da análise da fala das duas pessoas, eu quero conversar com vocês sobre princípios e ao mesmo tempo sobre visão de mundo diferente, visões de mundo diferente e como isso impacta na sua vida quando você vai querer se relacionar com alguém ou ter sociedade com alguém e ao mesmo tempo como você deve agir quando tu tem um desafio na sua frente aí. Através dessa treta do Igor e do Monark, nós vamos aprender muita coisa importante aí que você vai poder levar para a sua vida, tá? Antes de começarmos a reagir ao vídeo, eu quero pedir que você se inscreva no canal se você não é inscrito, é muito importante, é a sua inscrição que nos ajuda a crescer, a sua inscrição nos ajuda a avançar. O nosso projeto só pode continuar fazendo o contraponto à esquerda com a sua inscrição, é assim que nós crescemos, e se você já é inscrito, eu peço que você ative o sininho aqui para que você receba notificações, aí o sininho das notificações aqui embaixo no YouTube, que você receberá notificações de todos os nossos vídeos. Tendo feito os avisos paroquiais, então se inscreva no canal, se você não inscrever, esse careca aqui que nem eu vai te dar um selinho, então se você não quer receber um selinho do careca, ô louco, se inscreva. Então gente, vamos reagir ao vídeo aqui sobre a fala do Igor e depois sobre a fala do Monark, e depois nós vamos fazer um apanhado geral de tudo isso aí, vai ser bem interessante. Simbora pro vídeo, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta e entenda, minha pergunta não tem nenhum objetivo aqui de ser meramente ofensiva a ele, mas é uma pergunta que eu te faço honestamente. O Monark é burro? É, eu acho que é. Assim, eu acho que o lance dele... Essa é uma pergunta direta. É bem direta. É burro. Eu acho que o Monark enxerga o mundo de um jeito muito particular. Então, eu tô perguntando isso porque eu fui no Flow uma vez e também viralizou um clipe que tinha lá com a gente discutindo sobre racismo. E como viralizou, as pessoas pegam um trecho, às vezes colocam fora de contexto e tal. E muita gente me perguntava, mas ele é racista mesmo? Mas ele é sei lá o quê mesmo? Eu não conheço o Monark, não sou próximo dele nem nada. Tive com vocês só aquela vez e nunca mais. E eu sempre respondi assim, olha, ele não me parece ser um cara... Você não pode botar a mão no fogo por ninguém, mas eu falei, ele não me parece ser um cara racista, não me parece ser um cara nazista, ele me parece ser um cara burro. Eu não conheço o Igor, entendeu? Ele sempre é assim, entendeu? Ele é medroso pra caralho, porra. Né? Fora que ele não gosta de mim, tá ligado? E a verdade é que eu não acho ele uma pessoa muito boa, pra ser sincero, né? Então, sei lá, cara, às vezes você tá querendo consertar um pires de porcelana que quebrou, entendeu? Aí perdeu várias pecinhas já, na hora que quebrou, não vai consertar, não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Nunca mais. Não vai, já era. Infelizmente, certas coisas quando quebram, sabe? Ah, cara, o Igor continua sendo o Igor, entendeu? Ele acha que ele é muito inteligente, porque ele é um vendido, entendeu? Beleza. Não é inteligência. A diferença entre nós dois nunca foi inteligência, entendeu? Quer dizer, apesar de ser muito diferente, na minha opinião, né? Mas a diferença foi mais uma questão de princípios, né? E de visão de vida, visão de mundo, né? Do que você quer pra você, qual é o seu legado, né? Então, o Igor escolheu o caminho das máquinas, o caminho corporativo, né? Ele decidiu ceder a visão inicial do projeto em prol de uma garantia mercadológica e uma aceitação no mainstream mais à esquerda, digamos assim, né? Aquela esquerda caviar, né? Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos pegar um contexto, né? O Flow, ele começou com o Monark com uma visão quase libertária, né? Os caras faziam meio que de tudo aquele no programa do Flow e eles falavam de todas as coisas, assim, sem quase nenhum puta. Inclusive, faziam coisas que eram muito feias, né? Eles ficavam usando maconha lá no programa, assim. Era uma coisa meio de maluco, assim, dessa maneira como o Flow começou, né? Mas com o objetivo de ser um ambiente onde todas as ideias, mesmo conflitantes, mesmo antagônicas, teriam o mesmo espaço para serem debatidos e colocados de uma forma informal e de uma maneira em que cada convidado pudesse se sentir muito à vontade para expor o seu ponto de vista. Então, basicamente, o Flow, ele veio com esse objetivo e foi quem trouxe, assim, essa avalanche de podcast para o Brasil, e ele, naquela época em que o Igor e o Monark trabalhavam juntos, né, ele se tornou um dos maiores canais de comunicação não só do YouTube, mas do próprio país, a ponto de Jornal Nacional, Rede Globo e as mídias tradicionais se sentirem muito incomodados com o sucesso do Flow. Então esse era o contexto em que Monark e Igor estavam no Flow. O que acontece? A grande diferença é que Monark e Igor, eles tinham objetivos muito diferentes e tinham particularidades muito diferentes entre eles. A primeira coisa, Igor, você pode perceber que o Igor, ele quer um empreendimento rentável para fazer muita grana e ter algum tipo de diversão enquanto faz muita grana, né? Mas ele não é um guerreiro da liberdade, embora ele tivesse aquela cara mais libertária no começo, era uma maneira para chamar a atenção das pessoas, mas não era algo que o Igor, de forma exagerada e polarizada, ideológica, acreditava 100% com as suas forças, né? Era uma forma de fazer marketing e de angariar público. Então esse era o Igor, um empreendedor e alguém que queria fazer grana com uma certa diversão e de uma maneira assim, não tão intensa e com esse toque moderno, jovem, né? E com esse sal polêmico, né? Com um sal de polêmica aí nessa receita dele. Monark era o oposto.
Monark é literalmente um ideólogo libertário, embora ele não domine os conceitos do libertarianismo, embora ele não tenha lido a literatura do libertarianismo, embora ele não tenha se aprofundado nisso. Monark é um libertário intuitivo. Então, e Monark, ele vai até as últimas consequências. Então, a característica do Igor é: eu quero fazer dinheiro, eu quero não me incomodar muito, eu quero fazer algo bacana para as pessoas, assim, e que chame a atenção e seja diferente e inovador. Monark não, eu quero um espaço onde todo tipo de loucura, seja ela absurda ou não, todo tipo de ideia, seja ela boa ou não, vai ser falado, vai ser debatido, e o resto que se lasque, porque eu acredito firmemente nessa liberdade de expressão. Então, Monark e Igor, embora tivessem concordado com a mesma ideia, eram pessoas com visões de mundo e com objetivos muito diferentes desde o início aí do programa em seus perfis. E o que isso tem a ver? Quando você vai se relacionar com alguém, seja um relacionamento amoroso, ou seja, uma sociedade, você tem que ver se outra pessoa tem visões e princípios para o negócio semelhantes às suas. Por quê? Tem diferenças, que são diferenças laterais, que elas não têm muito impacto na continuidade do produto. Mas tem diferenças, que são diferenças que elas têm, sim, um impacto gigante. Tanto é que rachou o flow. O Monark falou uma coisa polêmica demais ali, e eu não vou trazer aqui, senão o próprio YouTube pode prejudicar meu vídeo, mas o Monark trouxe uma polêmica muito grande, né? E o Igor falou: não, vou ter que te cortar, cara, você está destruindo o empreendimento, essa sua ânsia de querer, né, ir até as últimas consequências para trazer todo tipo de ideia, sendo falada de qualquer forma, não vai dar certo. Então é muito importante. Sociedade, negócios. Antes de começar, certifique-se disso, porque o Igor e o Monark não certificaram, criaram uma potência juntos, mas depois rachou. E o Flow, embora seja uma grande potência, não tem o mesmo impacto de quando o Igor e o Monark trabalhavam junto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né? O Igor chama o Monark de burro, né? E o Monark chama o Igor de covarde. De certa forma, os dois, nas suas afirmações, tem um pouco de coerência. Então, assim, vamos começar comigo. Maurício, o Igor é covarde? Ele fez uma conta básica. Se eu continuar batendo de frente com o Monark louco fazendo essas coisas, meu negócio vai quebrar. Ele não estava errado. Judicialmente, né, juridicamente, ele estava sofrendo muito assédio, já estava incomodando muita gente, daquela forma que estava se procedendo as coisas com o Monark polarizado, daquela maneira, eles iriam quebrar. Não tem, assim, seja por a questão da audiência, ou porque está sofrendo um cancelamento gigante, ou seja, por assédio judiciário, né? Porque o Monark, depois a gente percebeu que ele teve que até ir embora do país, porque ele continuou indo até as últimas consequências, né? Então, o Flow não conseguiria se manter naquele crescimento, naquele ritmo, como empresa, se as coisas continuassem com o Monark daquele posicionamento. Então, o Igor, ele fez uma escolha pela empresa e pela perspectiva que ele queria no empreendimento do Flow, como eu comentei com vocês ali no começo. Então, Igor, na questão de luta por liberdade de expressão e por liberdade no Brasil em todas as instâncias, se acovardou? Sim. Sim, ele fez uma escolha, e a escolha dele foi essa, porque o objetivo dele não era ser um herói ou um lutador pela liberdade, um libertário, não. O objetivo dele sempre foi fazer dinheiro e ter um empreendimento lucrativo com bastante influência. E ele conseguiu. Então, nesse ponto, o Monark tem razão, mas também você não pode chegar e deitar a marretada no Igor, porque o Igor não queria levar até as últimas consequências disso, porque se ele levasse, ele também teria se dado muito mal, e todo mundo que trabalha no Flow também teria se dado muito mal. Agora, a questão do Monark. O Monark é burro? Tem um versículo bíblico que diz assim, Jesus falou algo interessante: quando você sai para batalhar contra um rei que vem contigo com um exército de 10 mil, você primeiro assenta a fazer as contas se você, com seu exército, pode enfrentar ele. Se você não pode, então você vai lá e propõe uma negociação de paz, né? Então ele fala isso, que você deve calcular o preço antes de entrar numa guerra. O Monark nunca calculou o preço. Jesus falou também que você deve ter a mansidão da pomba, mas a astúcia, a sabedoria da serpente, porque você é uma ovelha no meio de lobos, né? Então, o Monark queria fazer a coisa certa, mas a forma, a estratégia, a maneira como ele se portou e desenvolveu toda a sua luta em objetivar fazer a coisa certa, que é lutar por liberdade de expressão, mesmo nos seus atributos mais absurdos, né? Foi uma maneira que não teve a astúcia da serpente, não teve a sabedoria, ele não calculou, ele se ferrou. Então, nesse sentido, o Monark queria fazer a coisa certa, mas ele não teve sabedoria em como lutar para fazer a coisa certa, e por isso se prejudicou, e se estivesse no Flow, teria prejudicado muita gente. Então, o Igor, ele tem um certo nível de razão dentro da perspectiva mercadológica e da perspectiva das pessoas que trabalham com o Flow e da continuidade desse empreendimento, e o Monark, ele tem uma certa quantidade de razão quando ele fala que o Igor, ele se intimidou e ele, de certa forma, fez um trato ali com o mainstream, né, e com certeza fez, né, para que ele continuasse podendo estar com o Flow, com o destaque e sem ter assédios, assim, da grande imprensa do mainstream e assédios jurídicos, né. Então, os dois têm seus pontos, assim, que eles têm razão,
razão, né? Mas a grande questão que eu coloquei desde o início, é que essa treta só aconteceu porque lá no começo do empreendimento deles, os dois não calcularam se eles conseguiriam ir até o fim juntos, e eles não calcularam se eles tinham valores parecidos e compatíveis para construir uma sociedade, um negócio. E aí, por não terem, como eu já expliquei, gerou essa treta e dificilmente eles conseguem trabalhar juntos de novo, porque o Igor quer uma coisa, o Monark quer outra, o Igor não quer essa guerra, o Monark quer essa guerra, o Igor não quer se ferrar, o Monark se ferrou. Essa é a grande verdade. E até qualquer um que vai lutar com o Monark eu não acho muito sábio, porque o Monark não tem estratégia nenhuma e já mostrou que não tem sabedoria nenhuma para enfrentar os dias atuais de assédio judiciário. Então, ele não fez o que Jesus mandou. Seja manso como a pomba, mais astuto como a serpente, porque você é uma ovelha no meio das cobras, e se você vai para a guerra, calcule o preço antes de sair com o seu exército contra o outro, para ver se você tem como vencer essa guerra. O Monark não fez nenhuma das duas coisas, e por isso se deu muito mal. Gente, ore pelas duas pessoas, tá? Que nós possamos aprender na nossa vida prática, na nossa luta, inclusive cultural, no nosso contraponto à esquerda, para não se ferrar, como o Monark se ferrou, porque ele se ferrou mesmo, começou a lutar, mas ao mesmo tempo para não se entregar, como o Igor se entregou, porque o Igor realmente abandonou a essência daquilo que era no início do projeto. E nós consigamos continuar combatendo o bom combate e desenvolvendo esse contraponto à esquerda e nos nossos negócios, tendo decisões sábias em quem nós colocamos como sócios e nos nossos relacionamentos, a mesma coisa. Por isso, esse vídeo é tão importante, nós podemos aprender tanto com essa história. Por hoje é isso, não esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva, se é inscrito, clicando assim nas notificações para receber notificações de todos os nossos vídeos. Amanhã tem mais, e compartilhe esse vídeo com as pessoas, tá? É você que nos ajuda a fazer o canal crescer e o contraponto conservador a se disseminar. Até amanhã, tchau, tchau.